Boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à correção dos exercícios na página 64 e 65, desejando de antemão um feliz Dia das Mães para todas as mães dos nossos queridos alunos, aquelas que já partiram estão ainda em nossos corações, então felicitações primeiro a todas as mães. Então, dando continuidade lá na página 64, exercício número 1. Assinale a afirmativa correta e corrija as incorretas em seu caderno. Então vamos lá. Qual seria a alternativa correta? Então seria aí a questão B. Os primeiros grupos humanos que habitaram a América viviam em pequenos grupos, eram nômades e obtinham alimentos por meio da caça e da coleta. A correção dos outros itens. A. Com elevações das temperaturas e a consequente aumento do nível dos oceanos no final da última era glacial, muitos povos da América se instalaram no litoral, pois o oceano tornou-se grande fonte de alimentos. Corrigindo a C, nenhum fóssil de hominídeo de espécie anterior ao Homo sapiens foi encontrado no continente americano. Isso prova que o ser humano americano não é autóctone, ou seja, não surgiu no continente. Matéria que a gente já corrigiu e já explicou na aula passada. Então, não há consenso sobre o local de entrada dos grupos humanos na América, há várias hipóteses, e a chegada dos humanos à América pelo Estreito de Bering é apenas uma delas. Então, vamos para a questão 2. A questão 2 aí é a cruzadinha. Então, vamos para A. A resposta é Sambaqui. A B, a resposta Monte Verde. C, Bering. Bering, B-E-R-I-N-G. D, cerâmica. E, Luzia. F, glaciação. E G, cultura Clovis. Então, essas são as respostas da cruzadinha. Então, vamos agora para a questão 3. Questão 3 seria aí para preenchimento do quadro. Então, no preenchimento do quadro, ficaria Clovis, local, Novo México e Estados Unidos. No terceiro quadrinho, possível idade do material encontrado, entre 10.500 e 11.000 anos. Agora o outro bloco, Monte Verde, local, Monte Verde no Chile. Datação, 12.500 anos. E o último aí, Parque Nacional Serra da Capivara, local, São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, no Brasil, entre 33 e 58 mil anos, a possível data do material encontrado, a idade. Então, vamos aí para a questão 4. Sobre as primeiras sociedades hierarquizadas da América, responda as questões. A. O que caracteriza uma sociedade hierarquizada? A divisão social entre o grupo de pessoas que comandam e tomam decisões em grupos de pessoas que são comandados, além da divisão interna do trabalho. Isso você pode se basear muito bem dentro da sua própria casa. Existe uma hierarquia, seu pai, a sua mãe, e também há uma divisão do trabalho. Geralmente, quem fica responsável por seguir todas as ordens são a última parte da hierarquia, que no caso, na casa de vocês, seriam vocês mesmos. Então, essa é a resposta da A. B. Em que regiões da América se desenvolveram-se sociedades hierárquicas? Na região andina e na região da Mesoamérica. Essa região aí é onde vão surgir as três principais civilizações, incas, maias e astecas. Então, questão item C. Qual é o nome atual da cidade do país que abriga o mais antigo centro cerimonial da América? A cidade de Caral, no Peru. Questão 5. Os objetos apresentados abaixo foram produzidos por povos das culturas Santarém, Sambaqui, Itararé, Taquara. Com base nas informações deste capítulo, identifique o povo que produziu cada
um deles. Vamos lá. O item A, povo da cultura Santarém. O item B, o povo da tradição Itararé-Taquara. E o C, sobre o povo da cultura Sambaqui. Questão agora número 6. Com base no que você estudou sobre a pré-história americana até aqui, cite exemplos de comprove estas afirmações. Então, essa resposta é uma resposta pessoal, que você teria que colocar temas que foram estudados nesse capítulo, sobre as populações nativas, recursos naturais, como eles se espalharam pelo mundo, a questão da sobrevida, da caça, da coleta, da agricultura. Então, todos esses itens você poderia colocar aí nessas 6. Questão 7. Vamos direto para o item A. Que tipo de ameaça coloca os sítios arqueológicos brasileiros em risco? Por quê? Os sítios arqueológicos brasileiros sofrem com ameaça de deteriorização ou de destruição por causa da falta de consciência dos cidadãos, da omissão dos órgãos públicos, da ausência de fiscalização ou falta de verba para preservá-los. Então aqui toda a sociedade ela vai ser culpada por não conseguir aí, dar uma recepção que deveria ajudar na preservação. Então todos nós somos culpados para que isso pudesse se deteriorar quanto tempo. Nós que vamos lá e utilizamos a área indevidamente, o Estado que não tem o poder de fiscalização e muito menos de conservação desses espaços. Aí o item B agora, de que maneira é possível conciliar a preservação do patrimônio arqueológico brasileiro com o desenvolvimento econômico. Então vamos lá. Muitas pessoas tentam preservar os sítios arqueológicos e é considerado um empecilho para o desenvolvimento econômico, porque ele pode ser uma área de reserva ambiental com recursos minerais. Então, para isso, a gente pode fazer uma melhoria desse desenvolvimento econômico. Você não precisa degradar, destruir esses patrimônios e você pode ali utilizá-lo como fomentação cultural e de turismo. Então, você faria ali uma conciliação do patrimônio arqueológico brasileiro com o desenvolvimento econômico. Você não precisa destruir e isso aí geraria renda e desenvolvimento econômico para toda a região. E não perderíamos aí a nossa história, a nossa cultura, o nosso símbolo de nascimento americano. Então, de acordo com isso, vamos para a próxima questão, a questão 8. Leia o texto abaixo e em seguida faz o que se pede. Cite 2 exemplos de modificações feitas pelos seres humanos no seu ambiente natural. A queima controlada e o desmatamento seletivo. B. Quais são os efeitos positivos da queima controlada? Com a queima controlada é possível produzir terrenos com solos férteis e criar ambientes abertos que propiciam a presença de animais e o crescimento de plantas comestíveis. Item C. As modificações feitas por nossos antepassados no meio ambiente chegaram a ser destrutivas? De acordo com alguns estudiosos, houve sim situações em que os povos do passado, como os maias, foram responsáveis por desmatamentos violentos, que causaram erosão, infertilidade do solo, mudança social até em relação a isso. Então, com esse quesito, nós fechamos aí o item 8. E o último aí, 9. Reproduza um objeto de cerâmica das fotos a seguir usando argila depois de moldar sua peça, pinte-o com tinta guache. Então, isso aqui não seria necessário. Então, essa é uma atividade que você possa ter tentado em casa fazê-lo, realizá-lo. Se conseguiu, se fez, parabéns, a gente vai dar uma olhada no nosso retorno, mas essa aí ficaria uma questão difícil de se fazer uma correção neste momento. Então, a gente terminou agora a correção de todo o capítulo e agora, capítulo 3, encerramos esse período e entraremos agora no conteúdo das civilizações fluviais na África e na Ásia, capítulo 4. Então, esse primeiro momento eu vou dar só uma introdução
e vou explicar sobre os primeiros povos, ou a primeira civilização constituída neste momento. Então, esse conteúdo será aí dividido em pelo menos 2 aulas. Essa agora a introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão da explicação desse conteúdo. Então vamos lá para o conteúdo de vocês, capítulo 4, página 66. Nós iremos falar aí dessas civilizações fluviais. O que são civilizações fluviais? São civilizações que vão surgir, se consolidar à margem dos rios. Tanto é que o primeiro processo de sedentarização ele vai se dar na Mesopotâmia. Mesopotâmia, o nome é de origem grega, que significa entre rios, os 2 principais rios da região ali do Oriente Médio. É o rio Tigres e o rio Eufrates. Então isso é o significado direto de Mesopotâmia. Só que nesse momento agora, essas civilizações vão surgir. Então ela vai surgir com a fomentação de uma consolidação de Estado. O que seria uma consolidação de Estado? Regras em sociedade, direitos e deveres como um todo. Então, a partir de agora, a gente tem que seguir o que se pede dentro de uma hierarquia. No capítulo anterior, a gente viu ali a introdução do que seria uma hierarquia. Agora, a sociedade toda estará baseada nessa hierarquia. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que desenvolver são as questões de administração do Estado. Então agora a gente vai visualizar essas civilizações como Estado. Nós vivemos num Estado, o Estado brasileiro, onde tem suas delimitações, sua formação nacional, suas leis, e todos os cidadãos brasileiros estão sob a tutela dessas legislações. Então, ou seja, sobre a administração política, administrativa e até econômica do Estado brasileiro. Então, nesse momento, a gente vai ter aí a nomenclatura. O que seria aí o Estado? Estado é uma instituição com poder político e administrativo centralizado e plena autoridade sobre a população. Então, nós estamos dizendo aí que o Estado ele vai regular todo o papel do cidadão, de cada indivíduo. Ele vai poder limitar os direitos de cada indivíduo que vive em sociedade. Inclusive, nesse momento agora, nós estamos em período de quarentena. Quem decretou o período de quarentena? Quem tem o poder. O poder, nesse caso, o legislador deu total parecer para que o representante do Estado, no nosso caso, numa república democrática, que foi escolhida pelo povo, para que ele aí agisse em regimento às leis do Estado. Então, o nosso governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele decretou a quarentena, o fechamento de lojas por um tempo determinado, inclusive as nossas escolas. Isso quer dizer que toda a sociedade ele tem que seguir as regras, porque ele tem o poder do Estado perante a sociedade, pelo menos neste momento. Então, qual a função do Estado aí? Gerir a vida coletiva. Então, tomar conta de todos de uma forma ampla e estabelecendo leis e aplicando principalmente a justiça. Então, a lei ela vai ser corroborada através da formulação legislativa, são os deputados, os vereadores que fazem as leis no país. Então, e o executivo, que são os representantes do Estado, eles aplicam essa lei. Então, a justiça, eles vão tentar buscar uma justiça coletiva para que todos possam se desenvolver. Então, dando prosseguimento a essa introdução do que é o Estado e do surgimento da primeira grande civilização às margens dos rios Tigres e Eufrates, que nós chamamos aí de civilizações mesopotâmicas. A região mesopotâmica é uma região chamada ali da Ásia Ocidental, onde surgiram as mais antigas civilizações. Atualmente ela corresponde à região onde se encontra o país Iraque. Passou a ser ocupada há mais ou menos 5.000 anos. Os agrupamentos humanos se fixaram às margens dos 2 grandes rios, Tigres e Eufrates, e aproveitaram ali as enchentes, porque as enchentes causavam o que nós chamamos de crescente fértil. O rio ele se expandia no período de chuva, então toda a área alagada ela ficava fértil para a agricultura, e quando ela reduzia e pegava o seu leito normal, toda a área ficava fertilizada, podendo ali
produzir em grande quantidade de alimentação, o que fez com que a sociedade, as pessoas que eram nômades, elas ali se sedentarizassem, ou seja, elas começaram a se situar, a viver à margem desses rios e não mais como nômades procurando novas formas de alimentação. Com o tempo, eles implementaram uma organização de sistema de barragens. Para que isso? Barragens para segurar a água, para que ele pudesse ter uma quantidade de água suficiente durante todo o ano. Hoje, o próprio Distrito Federal, nós temos a barragem do Descoberta de Corumbá, que abastece o Distrito Federal. As chuvas acabam, mas nós aí armazenamos essa água. De onde tiramos essa cultura de armazenar água? Dos primeiros povos mesopotâmicos. Por isso que esses primeiros povos, eles vão ser chamados aí de civilizações fluviais. Fluviais, água. Então, demos origem aí ao processo de sedentarização do homem, com a criação de toda essa fomentação, e agora nós iremos explicar a economia, como funcionava a economia desse primeiro processo de sedentarização. Ela era agrária e pastoril. Eles cultivavam principalmente cereais, trigo e cevada, a base da alimentação dos primeiros povos mesopotâmicos. O comércio também surge, era uma região escassa de recursos naturais, madeira, minérios, então eles passam a estabelecer contato com outros povos, como os egípcios e os fenícios, que aí a gente vai detalhar cada um desses povos, para que eles pudessem aí trocar alimentos e trocar por materiais também que foram produzidos em outras civilizações. Os meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos, então tem aí também a parte religiosa. Então tudo que se plantava nessas regiões não pertencia a uma única pessoa. Então eu vou lá, produzo em grande quantidade e armazeno. Não era assim, quem armazenava era o Estado, porque era para o bem coletivo, o bem de todos. Então o Estado vai se preocupar com o coletivo. Então nesse primeiro momento a agricultura era a base da fomentação da sociedade, só que era distribuída para todos, de uma forma ali que pudesse contemplar toda a sociedade. Então essa foi a parte da economia. A sociedade, o Estado, possuía grande parte das propriedades, então nem todas as propriedades pertenciam ao indivíduo. A produção era realizada por camponeses livres ou escravos. A sociedade era dividida primeiro com uma pirâmide social, que lá no topo estava uma elite agrária. Quem era a elite agrária? Era a camada dominante, aqueles que dominavam toda a sociedade, junto com os militares, sacerdotes e o rei. Então aí a fomentação da criação de uma elitização da sociedade, uma hierarquia. A camada do meio dessa pirâmide social era intermediária ali, eram os artesãos, os comerciantes e os agricultores livres. Aqueles agricultores que não tinham a sua vida atrelada a outras culturas. E na base ali, na parte baixa da sociedade, a última parte, a sociedade era composta por escravos, a maioria prisioneiro de guerra. E aí a gente vai dar origem a isso, porque a gente vai falar de cada sociedade. Então, quando uma tribo ele brigava com outra tribo, ele dominava outra tribo. Todos os moradores da tribo que foram dominados, eles passavam agora a ter a característica de escravos de quem o dominou. Então, assim ocorreu nesse primeiro processo a mão de obra escrava. Então, a escravidão não é uma coisa recente, ela vem desde o primeiro processo aí de sociedade, então da estrutura da sociedade. Então, a escravidão vai ser a base da força e da mão de obra deste período. Então, dando prosseguimento, a gente vai falar aí das religiões. Surge também a necessidade de você atribuir qualquer coisa da sua vida a algo sobrenatural. Então, eles vão aí criar os seus deuses. A prática religiosa deles eram politeístas. O que significa prática religiosa politeísta? Aqueles que acreditavam em vários deuses. Então, para tudo eles tinham um deus. O deus da água, o deus da terra, o deus da alimentação, o deus da guerra. Então, era atribuído a um deus cada parte da sociedade, da vida das pessoas, do indivíduo.
Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares, por isso construíam grandiosos templos que serviam também de bibliotecas, armazéns de cereais e observatórios astronômicos, porque também eles vão associar agora também os astros a deuses. Então fechamos aí a parte primordial relacionada à religião. E vamos agora à parte política, literalmente. Dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios, os acádios, os babilônicos e os assírios. Esses são os principais, os primeiros povos que vão dominar essa região da Mesopotâmia. Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei. Sempre tinha um rei, considerado também Deus. Essa aí é uma associação teocrática. Então, um rei que ele é também divino, ou escolhido por Deus, ou até sendo um deus ou semideus, essa parte é chamada de teocracia. Então, o poder emanado politicamente, administrativamente e religiosamente. Então, a base política desse período seria essa. Então, vamos agora para o primeiro povo, porque a gente falou aí da formação do Estado, a parte política, econômica. Então, agora, a fomentação da criação da primeira sociedade, os primeiros povos em sociedades. E também é bem característico porque agora vai nascer a história. Até então, a gente está falando da pré-história. Por que vai nascer a história? Porque para que possa ser história, precisam-se necessariamente, no mínimo, de pelo menos 2 fontes históricas. E agora nós teremos aí uma fonte histórica, mais uma, o surgimento da fonte histórica, que seria aí a fonte escrita. A primeira civilização a criar uma escrita. Essa primeira civilização são os sumérios. Os sumérios, então, eles serão considerados a primeira civilização da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, nesse período aí que eles criam essa civilização suméria, eles vão criar as principais cidades. Essas cidades elas estão na Bíblia: Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Essas são as primeiras cidades criadas pelos sumérios, as primeiras civilizações, a primeira fomentação de Estado criado no período da Mesopotâmia. As cidades tinham uma economia religiosa, claro, política e econômica, e ela não necessariamente deveria ser igual a outra cidade. Por isso que nós chamamos essas cidades de cidades-estados. Então, cada cidade-estado tinha uma característica: um líder religioso, um líder administrativo e um líder político e econômico, na figura apenas de uma pessoa, esse líder chamado teocrático. Então, todo o poder emanava apenas de um líder em cada cidade. Por isso que nós chamamos de cidade-estado. Então, o chefe político denominava-se patese. Hoje nós chamamos de rei, de presidente, de ditador, qualquer coisa. Mas nesse período, o primeiro nome de um líder de sociedade era chamado de patese. Os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antigas que se tem conhecimento. Então, essa é a parte mais importante dos sumérios. Se fosse para caracterizar o que é tão importante no surgimento dos primeiros povos, o primeiro povo aí considerado os sumérios, o surgimento da escrita. Qual o nome dessa escrita? O nome dessa escrita é chamado de escrita cuneiforme. Então, ela é a base de argila, então representando aí imagens, ou pequenos blocos de imagens. Vocês podem acompanhar aí na página 69 e na página 70 a formação dessas imagens em bloco de argila. Então eles começam a criar riscos, cada risco seria ali ligado a uma parcela de um desenvolvimento da sociedade. Então a partir daí nós temos o desenvolvimento aí de uma fonte histórica chamada escrita. O primeiro povo a desenvolver essa escrita, então aí são os sumérios. E depois dos sumérios vão vir os acádios. Então aí os sumérios são responsáveis pela criação das cidades-estados. As principais cidades, reformulando: Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Isso aí a gente fez aí a introdução, que vai lá da página 66, passando 68, 69
e chegando até a página 71. Então, nós iremos fechar o nosso conteúdo, principalmente dessa aula, até a página 71. Por que somente até a página 71? Porque na próxima aula nós iremos falar aí dos amoritas, dos assírios, dos caldeus e também dos egípcios. E fecharemos esse conteúdo. Então, até a próxima. Bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que vocês estão assistindo o vídeo. Feliz Dia das Mães mais uma vez e até a próxima. E logo, logo vou contar com a presença de vocês que isso tudo vai acabar. Então, um abraço para vocês e até a próxima.